cada um, mas principalmente aqui até do Raul, que dá aqui o salto, porque o Zé já estava consolidado, experimentou, foi coisas novas, experimentou ser um dos 3 defesas, vê lá, e o Raul experimentou a partir do meio da temporada, a partir de janeiro, a titularidade que não largou mais até sair do Futebol Clube do Porto. Eu acho que ninguém fica indiferente, e ontem ouvimos o Quaresma a falar sobre isso, o próprio Quaresma, que teve uma relação amor-ódio com o Adriense, também não consegue ficar indiferente àquilo que foi a postura do treinador holandês, que foi campeão no Futebol Clube do Porto, e que seguramente, pese embora o início menos bom, não é o Raul, tu has de ter grandes recordações do Adriense, depois da forma como deu a volta à situação em relação a ti. Sim, o Adriense pôs-me a chorar, na pré-época logo. Sim, só para começar. Expulsou-me do treino. Deu-me cartão amarelo e deu-me logo vermelho. Não deu o segundo amarelo, deu-me logo o vermelho. Mas foi um ano fantástico. Eu adorei o Quadriense e detestei também ao mesmo tempo. Porque ele tinha coisas muito que ninguém percebia. Pá, e ficava aqui uma coisa cá dentro que... Sabes quando tu não consegues perceber uma pessoa e ficas aqui a remoer? Mas foi fantástico porque acabou bem e eu evolui muito como jogador e acho que todos nós. Aquela tática veio revolucionar um bocadinho o futebol português, mas aquela tática só era possível com os jogadores que nós tínhamos, porque o Pepa central rapidíssimo e o Zé era uma coisa impressionante, que limpavam tudo. Tínhamos uma experiência fantástica que era do Pedro Emanuel. Pá, depois tínhamos o Paulo Assunção ali que dava uma ajuda preciosa e depois era tudo para a frente. Era uma coisa mesmo impressionante. Incluindo tu, que deixaste de ser a sombra do Paulo Assunção para seres o complemento ao Paulo Assunção, não é? Em determinada altura. Sim, não, foi engraçado porque foi num jogo, eu falei isso na tua entrevista, foi um jogo particular em dezembro ou em janeiro, contra o Dinamo de Moscou, por causa das transferências que houve dos jogadores do Porto. Um jogo amigável naquela altura não existe no futebol. E aquilo veio a calhar para mim, porque o Luxo lesiona-se logo na primeira parte. Eu entrei, faço 2 golos e uma assistência, e do menino que estava sempre a ver os jogos na bancada, passei a ser convocado e num jogo depois já era titular até ao final da época. A minha história no Porto com o Quarense foi muito assim. Acabou por ser bem feliz. É nesse próprio jogo que ele testa o sistema novo dos três defesas. Foi depois do jogo contra... Sim, foi depois do jogo contra a Estrela da Amadora que perdemos. E foi a partir daí que ele muda a tática, né? Perdemos 2-1 e ele muda. Esse jogo particular. No guarda-redes, não é? Na Estrela da Amadora. Sim, muda. Até porque quando ele muda a tática, eu não faço parte da defesa 3. Eu jogo na posição do Paulo Assunção. Porque contra o Dinamo de Moscou, eu jogo a médio defensivo. Depois, o primeiro jogo que fizemos no campeonato é contra o Naval, acho eu. Contra o Naval, ganhamos 1-0 e eu jogo como médio defensivo. E o Ricardo Costa, que fazia parte dos 3 defesas. E o Ricardo Costa lesiona-se nesse jogo. E vamos o jogo em Rio Ave. E em Rio Ave é que eu começo a jogar naquela linha de 3. Num jogo que até acaba 0-0. E acaba 0-0, sim. Uma noite complicada para o Adriense. Foi no jogo a seguir ao Rio Ave que eu começo a titular. Que eu no Rio Ave vou ao banco também. Sim, depois jogamos em casa. Eu vou me lembrando assim mais ou menos. Braga, empatamos 0-0. E a partir de Braga começamos a ganhar e nunca mais. Acho que depois do Braga só perdemos na Luz aquele golo de Laurent Robert. Laurent Robert, exatamente. Sim, foi a única derrota que tivemos. Olha, José, mas como é que era a tua relação com o Quadriense? Era tranquilo? Não havia relação. Não havia relação, né? Não, eu acho que toda a gente sofreu com o Quadriense. Todos os jogadores sofreram. E ele tinha isso de bom também, porque ele não havia diferença de tratamento para ninguém. Ele tratava todos os jogadores da mesma forma. O Co Adrianson era um gênio. Para mim, o Co era um gênio. Um gênio da tática, um gênio de metodologia de treino, um gênio
da leitura do jogo, onde que os treinadores têm mais dificuldades na hora da pressão de mudar o jogo, fazer uma substituição. O Co era um gênio. O Co só falhava na relação humana com os jogadores. Sim, aí onde que ele falhava, porque acho eu, em um ano que nós tivemos com o Adriano Santos, se ouvir rir uma vez foi muito. Mas é mesmo verdade. Olha, nós há pouco tempo tivemos aqui o Vítor Bahia, que até contou uma história que ele chamara ao gabinete dele, que ele até encarava aquilo ao Rui como o corredor da morte, não era? Ir até falar com o Adriano. Vocês têm assim alguma história que, sei lá, ficaram ali um pouco nervosos de alguma decisão? Eu não sei, Raul, tens assim alguma história que te lembres com o Adriano? Já disseste que ele não era muito de falar, não era? Sei lá, às vezes... E tinha que ter cuidado com as tatuagens que davam na equipa, não é? O Quaresma também já disse que ele fazia a convocatória a apontar para os jogadores no meio do campo, não era assim? Era assim uma coisa qualquer? Não, isso é quando estava chateado. Era chateado? Isso é quando estava muito chateado. O jogo é domingo, quinta-feira, ele já fazia a convocatória, já sabíamos quem ia jogar, já sabíamos tudo. Já sabia quem ia para o banco. E aqueles que não iam ser convocados já treinavam de tarde. Jesus. Meio ano para mim a treinar ali à par. Pois, eu não sei. Eu não sei se posso estar enganado. Raul, nessa temporada, eu não sei se falaste na entrevista do Rui há uns tempos, não era essa temporada que estavas em risco se podias ser dispensado ou não? Era nessa? Em dezembro, lá no mercado de inverno, eu perdi a vergonha e pedi para falar com ele, porque era quase impossível ter uma conversa com ele. Então fui ao gabinete dele. E eu tinha um europeu de sub-21 nesse ano. Então eu entro, mister, posso só dar 2 palavras? Ele, olha, eu queria lhe pedir para ser emprestado porque eu tenho um europeu de sub-21, eu nem sequer sou convocado aqui e eu preciso de jogar para ir ao europeu, porque senão não vou. E ele assim, muito direto, assim, sim. Não te preocupes, tu vais na mesma. Eu disse, não, eu tenho mesmo que jogar. Ele, não há lá melhor que tu. Não te preocupes com isso. Eu, mas eu tenho aí um clube que está interessado e se calhar até era bom para mim, porque eu ainda sou novo. Ele, sim, acho que na altura foi o Feyenoord. Sim, o diretor do Feyenoord também me ligou. Eu disse logo que não. E eu fiquei assim a olhar para ele e assim, o que é que este homem me está a dizer? Eu nem convocado sou. Ele está-me a dizer que está a rejeitar propostas de empréstimo de outros clubes. E eu fiquei assim, saí do gabinete, eu não sabia o que é que havia de pensar. Foi ridículo mesmo. Claro que depois as coisas mudaram, mas eu na altura fiquei assim, parvo. E não foste.